Pessoal, resolvi voltar aqui para o computador, porque no vídeo anterior eu acabei falando sobre a receita, mas ela ficou muito de longe, né? E eu queria detalhar melhor essa questão da receita dos milkshakes. Por quê? Isso daí é um dos grandes pulos do gato para você poder oferecer uma variedade maior de sabores na sua sorveteria. E é necessário você entender muito bem essa parte, tá? Então, eu vou pegar aqui o exemplo, acho que eu dei lá no vídeo anterior, do Laca. O Laca, né, nessa tabelinha aqui de receitas, ele tem aqui algumas colunas. Então eu vou achar aqui, ó, a primeira coluna é o nome do sabor do milkshake que eu quero oferecer. A segunda coluna, ela diz se ele vai a algum tipo de cobertura. Que cobertura? É aquela cobertura de sorvete mesmo, né, que vem num frasco, num tubo, de 1,1 kg mais ou menos, tá? Então no caso do Laca, ele não vai essa cobertura que quando a gente pega o copo, vamos pensar que fosse um milkshake de 300 ml, você vai pegar o copo e vai derramar essa cobertura, né, nas paredes ali do copo. Nesse caso o Laca não vai. Ele vai um risquinho de leite, igual a gente mostrou lá no vídeo anterior de como faz o milkshake. E aí você vai usar uma medida M de pó de chocolate branco. Então, lá no recipiente onde você for guardar o pó saborizante de chocolate branco, você vai colocar um medidor M. Lembra daqueles medidores, aquele conjuntinho de medidor? Geralmente vem quatro, um pequeno, dois intermediários e um grande. E aí o M que a gente está usando aqui é o desses intermediários pequeno, né? O menor. Então, o segundo, né, que é mais próximo do G, a gente não usa. Então, seria só o pequeno, o médio, o pequeno e o grande. Então, eu vou colocar uma medida do M lá no copinho, junto com o leite. Se fosse o de 400 ml, eu ia colocar uma medida e meia. Se fosse de 500 ml, eu colocaria duas medidas, certo? Para cada frasco com pó saborizante, né, ou com algum pó, seja ele de ovo maltino ou de alpino, por exemplo, você vai colocar um medidor. Daí você vai escolher aqui qual sabor você vai oferecer e aí você vai fazer a conta aí de qual medidor você vai precisar para cada potinho, tá? E na última coluna aqui vai mostrar qual é o sorvete que você vai usar para fazer esse milkshake. Então eu vou lá, o cliente pediu um milkshake Laca de 300. Não vai cobertura nas paredes do copo, um risquinho de leite, uma medida P do chocolate branco, misturo esse pó com o leite, né? Para ele ter já uma uniformidade boa, coloca o sorvete de baunilha, bate e só entregar para o cliente ser feliz, ok? Se eu vir aqui no alpino, que foi um dos exemplos que eu dei também, eu posso vir, opa, deixa eu tirar essa forma aqui que estava loucão, ok. O alpino, então, aqui a cobertura, ó, ele agora vai uma cobertura de chocolate nas paredes do copo, um risquinho de leite, e aqui, ó, a medida é a medida G do próprio pó do alpino, né, que você encontra lá no supermercado ou no seu fornecedor. E qual é o tipo de sorvete que eu vou colocar? Então eu vou lá, pego o copinho, vamos supor que seja de 300 ml, coloco um risquinho de leite, opa, antes, né, o cobertura aqui de chocolate, um risquinho de leite, uma medida G, bato, depois eu acrescento o sorvete misto e bato novamente para entregar para o cliente. Se fosse de 400, essa é uma medida e meia, se fosse de 500, duas medidas de alpino. Isso para pós, né? Qual é o outro tipo que eu tenho para fazer o milkshake? Que tipo de ingrediente? Eu tenho, aqui na receita vai chamando de Cobb, esse Cobb com letra maiúscula, uma concha de Cobb. O que é isso? Tá? É uma concha medida G, pode ser essa medida G aqui, tá? E você vai vir aqui, por exemplo, então, sabor abacaxi, a cobertura em volta do copo é de abacaxi, não vai leite, nenhum desses que vai Cobb vai leite, tá? Então você não precisa ir lá e diluir antes. Então é uma das variações aqui, ó, para você entender. Tem hora que não tem cobertura, tem hora que não tem o leite, tá? Então tem que vir aqui na receitinha dar uma coladinha, principalmente no início, tá? Então você vem aqui, abacaxi, cobertura de abacaxi, não vai leite, e aí é uma cobertura premium que vem pedaços de fruta. Nesse caso é o de abacaxi, mas tem de amora, tem o de framboesa, né? O menta é feito com isso também. Então aí você vai usar uma concha e da mesma forma, 300 ml, aqui está escrito 250 ml,
tá? Mas é 300, eu vou alterar aqui para deixar de download para vocês. Um copo de 300 ml é um concha de cobre aqui de abacaxi. Qual o sorvete? De baunilha, tá? Rapidinho aqui, por exemplo, ó, o de amora, ele não vai cobertura nenhuma, não vai leite, uma concha de calda, né? É o cobre de calda aqui, é a mesma coisa do cobre de amora e o sorvete de baunilha, tá? O terceiro tipo é o que vai pasta, tá? Então aqui, ó, o charge, por exemplo, ele vai então a cobertura de caramelo, ele vai leite, uma colher de sopa de pasta de amendoim. Então você vai lá, coloca em volta do copo o cobertura de caramelo, um fiozinho de leite, vai pegar uma colher de pasta de amendoim, vai colocar ali, vai dar uma pré-batidinha, vai colocar o sorvete misto e depois, lá no finalzinho, para dar um acabamento, uma medida G de amendoim torrado, certo? Então, por isso que lá na formação de preço, ó, todos esses, eles têm um valor diferenciado, porque a pasta é um valor muito mais caro do que o pó, evidentemente, vai amendoim. Então, na minha opinião, não dá para colocar um valor único, tá? Bom, qual que é outro com pasta, por exemplo? Nutella. Nutella vai cobertura de chocolate, vai leite, uma medida G de pasta de avelã e o sorvete de chocolate. Né? Então, pasta de avelã ou o próprio Nutella, certo? Ah, deixa eu pegar aqui, eu acho que estava aqui, era o sonho de valsa. Acho que por algum... Aqui, ó, voltou. O sonho de valsa, ele vai então a cobertura de chocolate, ele vai leite, então ele vai uma colher de sopa de pasta de chocolate branco com avelã, mais a medida G de amendoim. Então parece com o charge, só que daqui ele vai a pasta de chocolate branco com avelã. E o charge ele vai a pasta de amendoim. Certo? Então, são essas as três principais diferenças, mas tudo vem aqui, ó, descrito certinho para você, ó, no caso do iogurte, ó, uma medida M de pó de iogurte, tudo certinho. Então, esse daqui, essa tabelinha, que é o pulo do gato, para você saber, né, como que faz cada um dos sabores. Na planilha também, aqui na segunda aba, vai ter a colinha para você, né, para você oferecer aí no caso da EOE, a gente oferece 8 tipos de sabor de sundae, que são os tradicionais, né? A gente ofereceu o de chocolate, o de morango, caramelo, a gente acrescentou leite condensado, a gente está oferecendo o confete, o ovo maltine e um que a gente está usando que é o coloridinho, deixa eu ver, que é o Festa. Esse aqui, ó. Certo? E aí o sensação também a gente está oferecendo, o sundae sensação. Negresco a gente não está oferecendo, mas você pode colocar também. E ainda tem 3 receitinhas aqui para você fazer aqueles tipos mix, flurries, não sei como é que chama aí na sua região. Nós da EOE a gente não oferece, mas eu estou colocando aí a receita, não oferecemos, né, mas a receita está aí para você, caso você queira oferecer para os seus clientes também. Tá? Então, era isso que eu queria falar aqui sobre a receita, mostrar de uma forma mais detalhada. Primeira coluna é o sabor do milkshake, a segunda coluna é se vai ou não cobertura, se for qual cobertura, se vai leite ou não, o modo de preparo, aqui eu já vou até alterar para 300 ml, não é para 250, tá? E aí vai estar dizendo então se é pó, se é cobre, se é pasta e qual o sorvete que vai. Se é baunilha, BA, misto, MT ou CH chocolate. Espero que tenha ficado claro. Um abraço, te vejo lá no próximo vídeo.